Vamos dar continuidade ao estudo que estamos realizando das parábolas de Jesus e gostaria de deixar um abraço a todos que estão acompanhando os nossos estudos. Que Jesus, o nosso Mestre, continue nos abençoando. Dando sequência nas nossas parábolas, nós vamos fazer a reflexão agora da parábola do mal rico e do pobre Lázaro. Esta parábola, ela nos traz a representação do que se passa no plano espiritual após o nosso desencarne. E nós vamos ver que as consequências que nós recebemos após o desencarne nada mais é do que algo justo de acordo com a existência que nós tivermos. Praticamente é um reflexo da forma que nós vivemos. Também nesta parábola, ele mostra que existe um abismo entre aqueles que livremente escolheram agir no caminho do bem, da bondade, no auxílio às pessoas. E também entre aqueles que livremente escolheram o caminho do mal, da insensatez, do desinteresse. E que apesar das mudanças propostas por Jesus, as pessoas ainda continuam, insistem em trilhar nesses caminhos. E é a escolha de cada um, é justamente o livre-arbítrio que nós temos, que nos torna criador dos nossos próprios destinos. Nós, portanto, é que acabamos criando o nosso céu e o nosso inferno. Esta parábola, então, vai nos falar da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, fala de evolução espiritual e os estágios da nossa evolução, e principalmente ele fala da colheita pessoal que todos nós teremos no mundo espiritual. Nós não teremos como fugir desta colheita. Então, é uma passagem bem interessante que nos traz a reflexões do nosso procedimento, do nosso dia a dia. E Jesus justamente falava de parábolas, ele se utilizava de historinhas, de exemplos extraídos da vida cotidiana, para que ele pudesse, através de um conceito concreto, passar alguma ideia da abstração da espiritualidade. Então ele falava de semeador, de semente, de ovelha desgarrada, de moeda perdida, para que as pessoas começassem a compreender, mesmo de forma alegórica, o paralelo que ele traçava com a realidade espiritual. Então vamos à anotação de Lucas, capítulo 16, item 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta, e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe dava. E os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Ora, sucedeu morrer esse mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando lhe disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Lembra-te de que recebestes os bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado, e tu em tormentos. E demais,
e que entre nós e vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: pois eu te rogo, pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda eles também venham parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: não, pai Abraão, mas se for a eles alguns dos mortos, hão de fazer penitência, hão de arrepender-se. Abraão, porém, lhes respondeu: se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que seja que ressuscite algum dos mortos. Veja que interessante esse texto evangélico. É um homem, então, rico, que tem um pobre chamado Lázaro vivendo à sua porta, à cata das migalhas que caíam, vivendo das migalhas que caía desse homem rico. Passa o tempo, Lázaro desencarna, este homem também. No mundo espiritual, Lázaro é acolhido no seio de Abraão e o rico vai para o inferno. O rico, então, pede para que Lázaro molhe sua mão e venha refrescar a sua língua, pois era grande o tormento. E aí, Abraão fala que não é possível, porque existe um abismo entre os dois. E aí, tenta o rico outro pedido: manda Lázaro vir à terra, visitar seus familiares e conte o que está acontecendo para que seus familiares não venham a sofrer o mesmo que ele estava sofrendo. Abraão então fala que eles têm aqui os profetas e Moisés para aprender. Veja a grande análise que nós temos que fazer nessa passagem, porque nós temos a polarização, a riqueza e a pobreza, os dois extremos. Só que aqui nós temos que fazer a referência, não é um rico, é um mau rico, porque este rico da passagem é um rico egoísta, é um rico avarento, que simboliza as pessoas ainda pegadas à matéria. E este pobre representa os desprovidos de bens materiais, os sofredores. É importante salientar, porque muitas vezes até no nome dessa passagem, dessa parábola, a pessoa fala assim: a parábola do rico e do pobre Lázaro. Até salienta o pobre, né? É a parábola do rico e do pobre Lázaro. Não é. É a parábola do mau rico, daquele que não está sabendo utilizar os recursos que a espiritualidade colocou em suas mãos. Então, aqui, o mau rico, ele representa alguém que é egoísta e orgulhoso. Veja, não é garantia nenhuma você ser rico de ser uma pessoa ruim, você ser pobre e ter algum lugar garantido no chamado céu, na espiritualidade, porque você pode ser pobre e ter a humildade, não ser revoltado, como é o caso de Lázaro, mas você pode ser pobre, não ter humildade, ser egoísta, ser revoltado. Não adianta nada você ser pobre. Da mesma forma que você pode ser rico e você não ser egoísta, você ser uma pessoa fraterna, não ter esta conduta de avareza, de egoísmo, que esse mau rico da parábola está passando. Então, o que Jesus destaca aqui é a provação da riqueza e a provação da pobreza. É diferente. Ele não está condenando, falando que a riqueza é ruim. A utilização que as pessoas podem fazer da riqueza pode ser ruim. Quando se utilizam para satisfazer o seu egoísmo, as suas vaidades, em detrimento do auxílio ao seu semelhante. Então, na provação da riqueza, que diz Jesus, é muito maior o risco, porque a riqueza traz o poder junto. A riqueza traz a facilidade de se ter as coisas materiais. Logo, expõe aquele que é rico
ao seu orgulho, à sua vaidade, à sua inveja. Se você já está vivendo, está no meio da pobreza, é limitado o seu poder de ação. Imagine você tendo ao seu comando 10.000 pessoas, 20.000, comandando a vida dessas pessoas, sendo um grande empresário. Então, você tem interferência nas vidas das pessoas. E se nós deixarmos que a vaidade nos tome o pensamento e o coração, a riqueza torna-se uma arma perigosa. Então, aqui, o grande destaque que Jesus dá é o que você vai fazer com a riqueza. No caso dessa parábola, este rico, ele era egoísta. Ele era avarento, ele tinha alguém morando à sua porta. Não é que Lázaro comia os restos de comida do rico. Não, ele não dava nada. Lázaro estava vivendo das migalhas. Então, existe aí uma diferença muito grande. O problema não é a riqueza. O problema é esse sentimento que a pessoa tem em trabalhar com a riqueza. Porque, na realidade, nós só podemos falar que é nosso aquilo que nós levamos para a nossa imortalidade, a nossa vida de espírito. Aquilo que não podemos levar é de uso temporário, nós somos usufrutuários. Nós somos aqui, como já estudamos aqui em outra passagem, nós somos o mordomo de Deus, nós somos um administrador. Nem o nosso corpo é nosso. Quando nós desencarnamos, nós deixamos o nosso corpo. Então, nós usamos. Então, nós temos uma responsabilidade nesta utilização. Então, nós podemos ver que nessa passagem do texto, em que ele destaca que quando nós desencarnamos, nós trazemos à tona a nossa realidade espiritual. Então, para onde nós vamos quando nós desencarnamos? Cada um vai ter a sua carga vibratória. Pela nossa vibração, nós vamos nos localizar num determinado espaço da espiritualidade. Então, é a questão de afinidade. Se nós permanecermos ligados a vícios, nós mal conseguimos nos libertar da matéria. Ficamos perambulando aqui em torno desta vida material. Mas aqui no caso, na citação, tem gente que pensa assim, bom, Lázaro sofreu a vida inteira, quando ele desencarnar, ele vai ter uma recompensa, ele vai ter um prêmio. Já o rico, como ele usou mal, ele será castigado. Então vamos lembrar que Deus não castiga e nem fica dando recompensa. Existe a lei de causa e efeito. O que nós plantamos, automaticamente nós vamos colher. Se semeamos paz, vamos colher paz. Se semeamos intrigas, a vida vai nos devolver intrigas. Então, quando nós desencarnarmos, como acontece com Lázaro e o mal rico, eles se deparam na espiritualidade com a colheita pessoal, o que cada um fez da sua existência. Todos nós vamos ter um despertar espiritual, porque a espiritualidade é a nossa verdadeira vida. Ninguém vai ficar aqui. Uns vão mais à frente, outros vão logo mais, mas todos nós iremos. E cada um vai despertar na condição preparada por ele enquanto estava encarnado. Vou até repetir esta frase, ó. Cada um de nós vai despertar na condição que preparamos por nós mesmos enquanto estivermos encarnados. Você quer morrer bem? Viva bem. Viver bem não é com riqueza, é viver em paz. Plante a paz. Viva o amor. Se você viver bem em equilíbrio, você vai morrer bem. Se a sua vida está um inferno, você vai morrer no inferno, porque é o estado interior seu. O desencarne vai nos abrir a porta daquilo que nós já temos no nosso interior. Jesus já disse, cada um receberá conforme as suas obras. Então é a hora da colheita.
Lázaro estava colhendo e o mal-rico também. Não é por ele ter sofrido que ele garantiu algum lugar. É o bem sofrer, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É o sofrimento sem lamúria. É o sofrimento que a pessoa compreende e luta para mudar de vida, para sair daquela situação, não ficar maldizendo a vida ou as pessoas. Aí sim ela está se habilitando a um lugar de paz depois que ele desencarnar. E aí nós vemos nessa situação que ele pede a ajuda, né, para que molhe o dedo e venha me refrigerar, me trazer um pouco de paz. E ele fala, não é possível, porque existe um abismo entre Lázaro e o mal-rico. Esse abismo não é físico, não é um espaço físico, tem um buracão, é um abismo moral, é condição evolutiva. Porque o grande problema desse mal-rico é que ele tinha recursos e ele foi indiferente para com o pobre. Ele largou as migalhas, ele não se preocupou, ele não se colocou no lugar daquele seu semelhante. E ele, então, tinha muito, gastava à toa o seu patrimônio, as suas riquezas, em coisas sem importâncias, e não valorizou essa questão. Então, ele perdeu uma oportunidade de usufruir, aplicar aqueles recursos. Então, esse abismo que existia entre os dois é um abismo evolutivo. Lázaro já adquiriu conhecimentos, e aquele mal-rico praticamente era um analfabeto espiritual. Ele não aproveitou aquela oportunidade. Então, quando eles não podiam se conversar, frequentar o mesmo ambiente, é que a gente pensa que morreu, nós nos transformamos e as coisas mudam completamente. E não é bem assim. Nós conservamos as nossas boas práticas e as nossas más práticas. Vamos só pegar um exemplo de André Luiz. André Luiz desencarna e ele fica 8 anos numa região chamada umbral do sofrimento, enquanto ele não se modificou, enquanto ele não mudou os seus pensamentos, e ele ficava inconformado daquela situação. E ele narra que a sua mãe, que estava numa colônia espiritual bem mais evoluída do que nosso lar, a sua mãe via periodicamente visitá-lo no umbral. E André Luiz não via a mãe dele. Veja o abismo que existia entre a mãe de André Luiz, né, e o André Luiz. Ela estava ali a seu lado, mas em termos de vibração, ele não conseguia sentir a presença da sua mãe, que queria aliviá-lo, queria tirar aquele sofrimento, mas ele ainda estava refratário. Ele estava ligado à terra, achando que Deus tinha que arrumar a vida dele, que ele não foi um suicida, que uma série de coisas, ele ainda mantinha o seu orgulho. Somente depois, quando ele chega lá, ele narra, de tanto sofrer, ele se ajoelha e faz uma oração para Deus, para o Ser Supremo, ele diz assim, seja lá quem for o Criador, me ajuda. Nesse momento é que ele abriu-se em termos de vibrações, e aí ele acabou com esse abismo. Então não é que Lázaro não queria ajudar o mal-rico, não existia vibrações, não existia um canal de ajuda, porque aquele mal-rico não se transformara, continuava pensando da mesma forma. Então não dava para fazer essa conexão. E aí nós vamos ver na passagem, a morte não destrói os sentimentos inferiores, sentimentos negativos que nós abrigamos em nossos corações. Morreu, quem não gosta de orar, vai continuar não gostando de orar. Quem não gosta de fazer leitura do Evangelho, vai continuar não gostando. Não é porque se livrou do corpo físico, vai haver uma mudança interior. Nós continuamos do mesmo jeito, com uma liberdade maior, mas com os mesmos sentimentos, as mesmas angústias. Existe até depressão em espírito. Existe espírito que conserva depressão. Precisa de tratamento na espiritualidade. Aí, seguindo a passagem, ele diz assim, que Lázaro se encontrava no seio de Abraão, né?
Estar junto com Abraão, Abraão era o patriarca bíblico, né? Então, estar com Abraão é estar em boa companhia, estar, né, naquele ambiente de paz dos eleitos, né? Então, isso era uma coisa muito boa. É um simbolismo de que Lázaro estava bem consigo mesmo, que ele estava em paz. Ele estava no mundo espiritual, não estava em sofrimento, o sofrimento que ele viveu quando aqui encarnado. Hoje em dia ninguém fala, eu quero estar com Abraão. O que nós falamos hoje em dia, quando a gente vai desencarnar? O que nós dissemos? Escutamos muito assim, eu quero ir para uma colônia espiritual. Em vez de falar, eu quero estar com Abraão, a gente fala assim, eu quero ir para nosso lar. Né? O Abraão da atualidade foi substituído pela colônia Nosso Lar. É um local que a pessoa se acha em paz, em equilíbrio, para continuar a sua jornada evolutiva. E aí nós vamos questionar, mas por que uns são os ricos e outros são pobres? Né? Se nós parássemos agora e dessemos dinheiro para todo mundo, para a humanidade toda, e falar, vamos recomeçar, tá? Todo mundo tem dinheiro. Daqui a uma semana nós vamos fazer um balanço. O que ia acontecer? Tem gente que pegaria esse dinheiro e falaria assim, eu vou poupar, eu vou guardar, eu vou comprar imóveis. O outro fala assim, o quê? Eu vou viajar, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. E vai e gasta todo o dinheiro. Passa-se uma semana, a desigualdade material vai estar presente. Porque faz parte do nosso estágio evolutivo. Cada um de nós tem o seu interesse, cada um de nós coloca um foco, cada um se esforça mais em determinada coisa. Então, não é questão de querer igualar todo mundo com dinheiro. Não é porque tem o rico que tem que ter o pobre. Nós não deveríamos ter uma desigualdade tão grande como nós temos no mundo atual. Não deveríamos ter a fome do jeito que nós temos. Não precisaríamos e não deveríamos, se tivesse menos egoísmo na nossa sociedade, pessoas morando na rua, dormindo embaixo de viaduto. A não ser que efetivamente ela quisesse. Nós deveríamos oferecer um abrigo para todas as pessoas, comida para todas as pessoas. As criaturas, nós deveríamos ter dignidade. Nós deveríamos dar, pelo menos, a dignidade a todos os espíritos que estão reencarnando. O avanço de cada um ficaria por conta deles. Vou avançar mais, vou avançar menos, mas é a cargo de cada um. O básico todos deveriam ter. Isso vai acontecer no mundo quando houver menos orgulho, menos egoísmo, que nós tratamos as questões materiais como da minha propriedade. Nós devemos mudar essa postura. Nós devemos imaginar assim, eu só sou usufrutuário. Eu sou um administrador desse bem divino. Eu vou deixar aqui mais cedo ou mais tarde. Aí a gente mudaria a nossa forma de encarar as coisas da vida. Nós teríamos uma vida mais leve. Aí segue a parábola, na última parte dela, que diz o seguinte. Quando ele teve, o rico, o pedido negado de receber o alívio por causa dessa diferença de sintonia, ele se lembra dos seus familiares e fala, Abraão, peça que Lázaro vá e avise os meus irmãos, meus familiares, para que eles não venham a sofrer como eu estou sofrendo. E Abraão fala não, que lá eles têm as leis, ele tem Moisés, tem os profetas, e que não mandaria. Aí a gente olha assim, mas como? Né? Por que ele falou dessa forma? Por que Jesus manda essa mensagem? Porque os espíritos estão cansados de vir, de falar, de contar a realidade espiritual, como que funcionam as coisas, como que é esse intercâmbio. Mas isso não faz com que as pessoas acreditem. Porque o acreditar tem que vir de dentro para fora. Não vem de fora para dentro. A fé raciocinada, aquela que encara frente a frente a humanidade em todas as fases, é aquela que vem de dentro de nós e desabrocha. Então não adianta o Espírito vir falar, contar, nós vamos duvidar do Espírito, que não é aquele Espírito, duvidar da mediunidade, e nós já tivemos inúmeros exemplos
do que está acontecendo, que acontece isso. Eu trouxe aqui só 2 exemplos. Por que não vem as pessoas contarem como que é? Muita gente fala assim, ninguém até hoje voltou para contar. Está cheio, está assim de pessoas falando isso. Ninguém voltou para contar. Será que ninguém voltou para contar? Você que pensa assim, teve essa disposição de procurar nas várias filosofias, nas várias religiões. Eu só peguei o livro aqui, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Ele tem aqui na parte 2ª, ele fala primeiro da inexistência do céu e do inferno, desse local de sofrimento. É algo temporário, não é espaço físico, mas está dentro de cada um. Na 2ª parte, veja, Kardec começa no capítulo 1 da 2ª parte, o passamento. Kardec usa uma estratégia que ele não fala a morte ou desencarne, é o passamento, né, que vai passar para o mundo espiritual. E aí ele traz exemplos. No capítulo 2, comunicações de espíritos felizes. São 17 comunicações. No capítulo 3, comunicações de espíritos em condição mediana. Capítulo 4, diversas comunicações de espíritos sofredores. Capítulo 5, diversas comunicações de espíritos suicidas. Capítulo 6, comunicações de criminosos arrependidos. Capítulo 7, comunicações de espíritos endurecidos. Essas comunicações foram quando? 1865. Como não vieram para contar? Ninguém veio para contar quantos depoimentos. E as pessoas não se dão ao trabalho de analisar. É mais fácil falar, prove que existe, aí eu acredito. Por isso é que Jesus, na passagem, diz, é necessário que cada um tenha o seu esforço, né? A sua procura, a sua necessidade. Fé não se compra, a fé se adquire. A nossa fé tem que ser adquirida, tem que ser trabalhada, tem que existir o interesse. Você ouve uma palestra e fala, agora eu estou em fé. Não. Você vai ouvir uma palestra, vai te despertar o interesse. É você que tem que trabalhar, é você que tem que refletir, é você que tem que procurar o caminho. Não é o palestrante. O palestrante só traz argumentação, ideias, mas somos nós, cada um de nós, que temos que construir essa nossa fé. Quando a pessoa fala assim, ninguém voltou para contar, né? Aqui, o Livro dos Espíritos. O que contém esse livro? 1018 perguntas. Olha aqui, do que ele trata. Ele trata da imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Aqui, segundo os ensinos dados por espíritos superiores. Está aqui. 1018 questões respondidas por espíritos superiores. E nós vamos lá nos prolegômenos. Que espíritos são esses? Que espírito que assinou o Livro dos Espíritos? Vamos lá, prolegômenos, está lá. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Frank, Swedenborg, e etc., e etc. Como nós podemos falar que ninguém veio? É muito desinteresse da nossa parte. E não é só no ambiente espírita. Quantas outras religiões têm a prática que conversa com o Espírito, Espírito Santo, Espírito bom, cada um vai dando o seu nome, né? Tem gente que fala, recebi uma canalização, não importa a denominação que você dê. Importante esse contato constante da espiritualidade conosco. Nós estamos direto nessa atividade. Por isso, essa orientação de Jesus. Não fique apegado às coisas materiais, usufruindo apenas desta vida material, porque tudo isso é passageiro. Não seja indiferente ao sofrimento das pessoas. Aproveite a oportunidade reencarnatória no ambiente que você está. Seja ele na riqueza, seja ele na pobreza. Não é importante se você é rico ou se você é pobre. O importante é qual é a sua atitude
da sua vida diante da riqueza, diante da pobreza. Como você está reagindo? Você é uma pessoa pobre como Lázaro, que traz humildade, que não tem revolta? Ou você é egoísta, um avarento, orgulhoso, né? Vaidoso como esse rico, né? Que ele se vestia com púrpura e linho, né? Ele exaltava a sua aparência. Então, se você é pobre e rico, é secundário. O importante é como você está levando a vida. Você está trabalhando a sua humildade, o seu orgulho, o seu egoísmo. Você está caminhando no sentido dos ensinamentos de Jesus. Isso é que é importante. Ser pobre e ser rico é secundário. Vai chegar lá na espiritualidade e vou perguntar, você foi pobre ou você foi rico? Mas sim, você teve humildade, não teve humildade? Você se condoeu com o seu semelhante? Você foi fraterno? O que você fez com os bens que você foi depositário? Você enterrou, você guardou ou você conseguiu compartilhar, se solidarizar com os seus semelhantes? Então, para a nossa reflexão, essa palestra, esta parábola de que não existe o céu ou o inferno. Isso são condições da nossa consciência que está dentro de cada um de nós. Se você quer viver no céu, se você quer um céu, viva em paz. Se você está vivendo em tormento, você está criando o seu próprio inferno. Portanto, de acordo com o nosso livre-arbítrio, céu ou inferno, feliz ou infeliz, são criações de cada um de nós. Por isso, nós temos Jesus, o nosso modelo e o nosso guia. Vamos ouvir os seus conselhos e aplicar no nosso dia a dia. O nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau para todos. Evidências da continuidade da vida. Que a paz de Jesus esteja conosco, caros irmãos. O trabalho de hoje é um extrato resumido e adaptado de reflexões do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, contidas no vídeo Vida após a Vida, uma reflexão da vida após a morte. Qual é a finalidade da vida? Os propósitos da vida dependem do seu significado em sua amplitude maior. Os sofrimentos por que passamos, com os quais precisamos lidar com resiliência, são justificados pela sobrevivência à morte, pois a vida física é um estágio de aprendizado no nosso mundo de relações. Embora tenhamos a certeza da imortalidade e ela fale mais ao coração do que à consciência, podemos afirmar que a vida após a morte é um tema de pesquisa da ciência oficial. Se não, vejamos. O professor Ian Stevenson, inspirado no professor Banerjee da Índia, escreveu um livro baseando-se em lembranças detalhadas de crianças de 4 a 6 anos de idade. Ele era canadense e desenvolveu pesquisas na Universidade da Virgínia. Essas lembranças eram confirmadas através de registros públicos. Eu me lembro, por exemplo, de um caso de uma criancinha que tinha entre 4 e 5 aninhos e passou a dizer para seu pai que ela não era dali, que ela morava em outra cidade e que tinha esposa, tinha filhos. De tanto a criança insistir, o pai levou-a até essa cidade. E lá ela reconheceu as ruas, uma confeitaria que, segundo ela, teria sido da sua propriedade e que naquele momento estava sendo cuidada por um primo. Foi até a casa, a suposta casa daquela criança na vida anterior, e lá reconheceu a viúva, os filhos, e apareceu um detalhe bastante interessante. Um dos filhos, incrédulo, perguntou: se você realmente é o nosso pai, onde estão as joias da família? E a criança, com muita segurança, levou todos que estavam naquela casa para o fundo do quintal. E ali, embaixo de uma árvore,
mandou que cavassem. Encontraram uma arca. Ali dentro estavam as joias da casa. O professor Ian Stevenson desenvolveu muitas pesquisas, a ponto de escrever um livro detalhando a experiência dessas crianças, geralmente, como eu já disse, entre 4 e 6 anos de idade, recordando detalhes de uma vida anterior. E os seus assessores depois iam aos cartórios, aos registros públicos, faziam a comparação dos depoimentos para saber se a criança supostamente teria tido algum contato com alguma daquelas testemunhas, e sempre ele conseguia confirmar a veracidade das informações daquelas crianças que realmente, aparentemente, haviam vivido outras vidas. Em outras palavras, caros irmãos, aí está uma das evidências da continuidade da vida. Nós já vivemos outras vezes e vamos viver muitas outras vezes. Um detalhe interessante dessa criança, cujo caso eu estou narrando assim rapidamente, estava essa criança na confeitaria que havia sido de sua propriedade. E o primo, para testar a criança, pediu que ela ligasse a máquina de fazer gelo, que era meio complicada de ser manipulada. Eis que, propositadamente, fechou o registro da água. A criança, quando foi dar início ao processo, percebeu imediatamente que faltava água. E ela, sem cerimônias, foi até o fundo, abriu o registro e produziu gelo. Foi assim um fato bem interessante. Nesse momento, estava passando uma pessoa lá no meio da rua. Essa criança, pesquisada por Ian Stevenson, saiu correndo e dizendo em altos brados: Yasmin, Yasmin, cadê o dinheiro que você me deve? O Yasmin não entendeu nada. Ele não conhecia aquela criança. Aí, os assessores de Ian Stevenson foram atrás dessa pessoa. Não devo dinheiro. Não, é para fulano. Não devo dinheiro nenhum para ele. Escute, não é para você pagar a sua dívida. É só para nós comprovarmos se as palavras, os depoimentos daquela criança têm requintes de veracidade. Ele admitiu que realmente devia dinheiro para o personagem da vida anterior daquela criança. E temos muitos outros casos que comprovam tanto vidas anteriores como a continuidade da vida. A TVP, a terapia de vivências passadas, e o fenômeno mediúnico provam a imortalidade da alma? Provam que nós continuamos vivos? É interessante que a terapia das vivências passadas, ela não é praticada dentro dos centros espíritas, não tem nada a ver com o espiritismo. Tem a ver, sim, com um dos princípios básicos da doutrina espírita, a reencarnação. E nas comunicações em estado de transe, em que o indivíduo é convidado a retornar ao passado para superar máculas, traumas, como por exemplo, uma pessoa que tem atualmente claustrofobia pode perfeitamente pesquisar, ter o seu passado pesquisado, e não raramente vai se concluir que aquele indivíduo que agora tem medo de ficar em lugar fechado, ele provavelmente numa vida anterior teve uma experiência como um terremoto, ou mesmo passou por um desabamento dentro de uma mina de carvão, que agora reflete-se na vida atual. E aí, quando você faz a regressão, o indivíduo passa pela chamada catarse, isto é, repisando o trauma da vida anterior, e ele volta para a vida atual com a seguinte concepção: bem, eu tenho medo de ficar em lugar fechado, porque eu morri
na minha vida anterior, numa mina de carvão. Bom, atualmente, na cidade em que eu vivo, não há minas de carvão. Então, eu posso perfeitamente entrar num elevador, num táxi, num ônibus, num avião, que eu não estarei correndo o menor perigo. Falar é fácil, mas esse processo que faz com que o indivíduo se liberte do seu trauma da vida anterior demanda tempo, demanda persistência. E não é de uma hora para outra que o indivíduo supera esse medo. Mas a partir do momento que ele sabe a causa, ele tem condições para voltar à normalidade, ter uma vida normal. Ora, a TVP, mesmo fora do meio espírita, vem nos trazer argumentos conclusivos de que a vida continua. Elementos de convicção que nos traz a lembrança de vidas anteriores. Ora, se eu já vivi vidas passadas, eu trouxe esse trauma que agora estou superando, eu vou poder concluir que eu viverei outras vidas futuramente. E o fenômeno mediúnico? Trazemos perspectivas, particularidades, detalhes, nomes, circunstâncias, através de um processo mediúnico, comprovando que o indivíduo que está ali se comunicando já viveu. É o defunto, é o morto que volta para trazer as suas informações. Francisco Cândido Xavier trouxe inúmeros depoimentos, inúmeras possibilidades de conclusão. A Uberaba iam geralmente entre sexta-feira, sábado e domingo de manhã, centenas de mães procurando notícias dos seus filhos. É claro que nem todas eram atendidas, mas algumas recebiam relatos minuciosos, falando da circunstância da morte do filho, dos apelidos, dos nomes dos parentes, das suas preferências. E um detalhe, muitas vezes, nem sempre, a letra da criança era muito parecida. Fizeram vários exames de grafoscopia para se concluir que havia muita similaridade entre a caligrafia daquela mensagem recebida por Chico Xavier e a carteira de identidade ou as cartas do indivíduo que estava ali quando estava vivo. Uma prova cabal de que a vida continua, de que nós estamos aqui num breve mergulho. Viemos do plano espiritual e voltaremos ao plano espiritual, que é a nossa morada verdadeira, a nossa morada definitiva. Charles Simonetti costumava dizer que a Terra pode ser considerada uma prisão, um hospital, uma escola, tudo menos o nosso lar. A vida verdadeira é a vida no plano espiritual, em outra dimensão e às vezes em outros planetas. Temos, por exemplo, várias conclusões da própria ciência de que existem outras dimensões no espaço que seriam, teoricamente, supostamente, os planos espirituais citados pelo Espiritismo, pela doutrina espírita, através de Allan Kardec, o codificador, nas suas obras básicas, como também as obras posteriores dos seus sucessores e, mais recentemente, as obras de Chico Xavier, mais de 400, trazendo detalhes da vida no mundo espiritual. Particularmente, a coleção de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, é um repositório precioso, rico de informações da outra vida. Mas voltemos ao assunto aqui em relação aos argumentos da própria Terra. Os códigos, os manuais de medicina aceitam os transes e as obsessões?
O professor Sérgio Felipe de Oliveira foi pesquisar e encontrou no Código Internacional de Doenças e no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, tem uma sigla, DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria, que a medicina passou a aceitar que transtornos dissociativos de identidade podem ser atribuídos a estados de transe e possessão, situações em que o paciente pode vir a assumir a identidade de um morto. Olha só, caros irmãos, se no passado uma pessoa que começava a dar sinais de comunicação com o morto era considerada desequilibrada, era considerada louca, era encaminhada para o manicômio, hoje a ciência mostra que esses são sinais evidentes de que a ciência e a medicina estão estudando as percepções pela via mediúnica. Sem dúvida, um grande progresso, porquanto passaram a constar dos códigos, dos manuais de medicina, a possibilidade, a eventualidade de que certas manifestações não são desequilíbrios, não são deturpações mentais dos pacientes, e sim, nada mais são do que a comunicação de entidades já mortas. E é interessante que quando vamos estudar as obras de André Luiz, nós percebemos, quando ele analisa especificamente os distúrbios mentais, conclui que, geralmente, a pessoa que renasce com graves débitos é acompanhada, eventualmente, por espíritos a quem ela fez mal, isto é, ela sofre um processo de obsessão, de perturbação. Esse fenômeno da obsessão é muito mais comum do que se pensa, principalmente se acompanhado da droga, do vício. O viciado é um obsidiado em potencial. E quando ele parte para a depressão, para a tendência a dar fim na sua própria vida, tem que ser internado numa casa de saúde, num instituto que venha recuperar ou dar-lhe mais equilíbrio, com medicamentos, com psicoterapias, conclui-se que esses indivíduos têm uma associação muito íntima entre o seu distúrbio mental, os seus vícios e, infelizmente, os mortos que os estão perseguindo. Assim, portanto, o viciado, o alienado mental, é uma provável vítima de um processo obsessivo. Todas as vezes que fazemos mal para alguém, fazemos mal para nós mesmos. E esse débito, de uma certa forma, ele é impregnado em nosso corpo perispiritual. Metaforicamente, é como se a aura do nosso corpo, que nós espíritas chamamos de perispírito, o corpo astral, fosse uma espécie assim de mata-borrão. Todas as vezes que eu transgrido uma norma divina, faço mal para alguém, eu coloco ali, impregno nesta aura, um ponto escuro que vai refletir-se tanto na minha vida na espiritualidade, lá no plano espiritual, como no meu retorno. Como explicar? De que forma vamos explicar, por exemplo, uma criança que nasce com cirrose? Nós sabemos que a cirrose, em mais de 90% dos seus casos, é provocada pela bebida alcoólica. Não todos os casos. Há casos de cirrose provocados por uma reação do próprio organismo
ou por uma medicamentação inadequada ou exagerada. Mas mais de 90% dos casos podem ser atribuídos à ingestão de bebidas. Como explicar que uma criança nasça com cirrose? E aí você vai fazer um exame e tem, às vezes, informações do plano espiritual de que aquela criança agora, que parece para nós tão inocente, que inspira apenas compaixão, carinho, infelizmente, no passado, abusou da bebida alcoólica. Com isso, ela encheu a sua alma, o seu perispírito de pontinhos escuros, que numa outra vida vão comprometer os seus órgãos digestivos. Então a criança já nasce com cirrose, não porque tenha bebido álcool nesta vida, mas porque comprometeu-se numa vida anterior. E há casos, eu tenho um caso inclusive na minha família, em que o indivíduo, para se precaver, para ter uma espécie de antídoto, para que ele não volte à droga, ao cigarro ou à bebida, ele cria uma certa rejeição. Então a pessoa, por exemplo, não pode nem sentir o cheiro de álcool, ele não pode beber. Porque é uma defesa que ele criou para si mesmo, para que nesta vida ele tenha dificuldades para desviar-se para o alcoolismo. Todos esses fatos, amigos, que estão sendo aceitos pela ciência, são, assim, bastante expressivos para nos dar a convicção plena de que a vida continua e a ciência está percebendo esses sinais evidentes e a medicina estão estudando, passando a estudar as percepções pela via mediúnica. Será que é possível comunicar-se com os mortos através de aparelhos? O que é transcodificação? Nos seus momentos de lazer, o crítico de arte sueco Jürgenson tinha o hábito de gravar cantos de pássaros. Ao ouvir uma dessas gravações, deparou-se com vozes humanas entre os trinados das aves. Aprofundou-se em novas gravações e percebeu que as vozes se utilizavam de vários idiomas e o chamavam pelo nome, por apelidos e respondiam perguntas. Depois de várias pesquisas e aperfeiçoamento de seus métodos de captação, Jürgenson descobriu que as vozes se originavam de criaturas mortas. Colocou os resultados dos seus estudos no livro que no Brasil recebeu o nome de Telefone para o Além. Em nosso país, o grande estudioso da transcomunicação com os desencarnados, ou seja, a comunicação através de aparelhos, foi o professor Hernani Guimarães Andrade. Nós falamos que a ciência começa a levantar a possibilidade de que nós possamos viver além desta vida, que já vivemos em vidas anteriores, e que poderemos viver em locais determinados do espaço que não a Terra. Essas outras dimensões do espaço citadas pela ciência seriam o que nós espíritas chamamos de planos espirituais? A física fala em outras dimensões do espaço. Seriam equivalentes aos planos espirituais e haveria corporeidade nesse outro lado? Nós vamos encontrar a referência ancestral a esse respeito no livro A República de Platão, em que descreve a visita para uma outra cidade em outro plano. Isso também aconteceu com Dante Alighieri. Ele, em desdobramento espiritual, teria visitado, segundo as suas concepções católicas, o céu, o inferno e o purgatório em outras regiões do espaço. Particularmente, o livro dele, na sua trilogia,
A Divina Comédia, o livro O Inferno foi o que fez maior sucesso. Ele mostrava que, segundo ele, existe uma espécie de cornucópia que aprofunda-se para o centro do nosso planeta Terra, com vários estágios. E ali haveriam encarregados de provocar dores àqueles que erraram aqui na Terra, dependendo do seu crime. Então, se ele, por exemplo, na época era considerado crime o empréstimo abusivo e a cobrança abusiva de juros, se, por exemplo, o indivíduo teria sido um sovina aqui na Terra, havia um cantinho preparado ali para ele. Se ele houvesse sido suicida, era um outro canto. E assim por diante. Foram todas conclusões de Dante Alighieri. E um detalhe, amigos, quando Dante Alighieri publicou a sua obra mais famosa, já falei que são 3, né? O Céu, o Purgatório, mas o Inferno, quando foi publicado, fez um sucesso danado e levou as pessoas de volta para as igrejas que se encontravam vazias. Por que isso? Simplesmente porque as pessoas tiveram assim uma espécie de prova de que numa outra região existiam realmente os locais para onde as pessoas seriam destinadas depois da morte. E como nem sempre nós merecemos ir para o céu tão decantado pelos irmãos de outras crenças, realmente a grande maioria que tinha consciência pesada sabia que se não comportasse, o seu destino indefectível seria o inferno. O que Fernando Pessoa fala dos heterônimos? O que Fernando Pessoa falava dos heterônimos? Ele valorizava muito as visões de Dante, porque ele mesmo viveu estados de transe. O grande escritor português entendia que os seus heterônimos, Alberto Caieiro, Ricardo Reis e Álvaro Campos, na verdade, eram entidades espirituais. Sob o ponto de vista literário, eram chamados de heterônimos, personalidades que teriam sido supostamente assumidas por Fernando Pessoa, como se fossem pessoas reais. Mas, sob o ponto de vista fenomenológico, Pessoa entendia que eram entidades espirituais, oriundas de, vamos dizer assim no nosso linguajar, de suas psicografias. Há pesquisas de comunicação de mortos no meio católico? Ah, sim. O padre François Charles Antônio Brune, teólogo, escreveu uma obra chamada Os Mortos Nos Falam. E assim se expressou numa entrevista concedida ao Jornal do Espiritismo de Portugal. Penso que na maior parte das vezes nos comunicamos com os mortos que vivem agora numa outra dimensão. Olha aí, caros irmãos, mesmo dentro do Vaticano, nós encontramos provas, pesquisas, inclusive através de aparelhos, para se constatar a vida, a continuidade da vida depois da morte. Estamos chegando ao final da nossa conversa, mas eu não posso deixar de citar Rosemary Brown. Ela fazia parte da Igreja Evangélica Anglicana e ela se tornou conhecida pelas comunicações de compositores célebres de músicas eruditas, tendo recebido desses gênios do passado um processo similar à psicografia, mais de 400 partituras. Liszt, Chopin, Schubert, Beethoven, Bach, Brahms, Schumann, Debussy, Grieg, Rachmaninoff, Mozart, dentre outros, ela recebeu e foi constatado através de pessoas de grande conhecimento, como por exemplo Humphrey Searle, um compositor britânico,
que uma das obras, por exemplo, de Liszt, era tão complexa que a própria Rosemary não conseguiu interpretar. E ele constatou no seu artigo que as harmonias avançadas e a tonalidade eram típicas das últimas composições de Liszt. Não podemos ter saudade de um ente querido que morreu? Ah, sim, podemos ter saudades. Mas não podemos ter desespero. Temos que cultivar a resignação. É saudável ter saudade, mas não a revolta. Porque se perde qualquer possibilidade de uma linha de comunicação que se possa ter com o ente querido, que está do outro lado da vida, na expectativa de uma ligação construtiva. Podemos lembrar dos nossos mortos, dos nossos entes queridos, sem dúvida, mas sempre com respeito e na expectativa de que mais cedo ou mais tarde nós estaremos juntos novamente. Sérgio Felipe de Oliveira recomenda muitas obras, principalmente as obras de André Luiz para o estudo do seu trabalho. E ele diz que o assunto imortalidade vem chamando a atenção da ciência. Não é apenas do nosso íntimo interesse, mas está despertando a atenção da ciência, assim como é base de raciocínio das outras religiões. Jesus, quando fala, meu reino não é deste mundo, está descortinando outras partes do universo, um dos aspectos importantes que a doutrina espírita apresenta, provando a continuidade da vida. Nós queremos dizer, para encerrar a nossa conversa, que eu espero que a minha contribuição possa trazer a todos vocês, acima de tudo, a possibilidade de nós nos prevenirmos, nos vacinarmos contra o suicídio. A vida vale a pena e ela continua para lá da morte, além do corpo biológico, e transita pelos mundos espirituais, com a consciência plena daquilo que realizamos aqui na Terra. Ainda que tenhamos sido atropelados por nossos erros e desenganos, nós sempre aprendemos alguma coisa com a vida. Sempre é tempo de recomeçar. A vida se expande muito mais do que os nossos olhos podem enxergar. Ficamos por aqui, caros irmãos. Eu espero que tenhamos trazido alguma contribuição para a nossa reflexão, para que a gente tenha consciência de que a vida é importante, é um prêmio, um presente de Deus para aprendermos a evoluir, melhorar e voltarmos para o outro lado da vida melhores do que chegamos. Que Jesus continue nos abençoando.